Oi, como vão todos? Vamos dar início hoje ao capítulo de neoplasias. Eu vou ficar com vocês nas próximas aulas e nós vamos hoje aprender alguns conceitos básicos sobre neoplasias, tá? Vamos lá. As neoplasias, elas são divididas em benignas e malignas. Existem características próprias de cada uma. As malignas, nós podemos dizer que a principal característica ela dá produzir metástase, mas existem outras, né, que nós vamos falar durante a aula. As neoplasias elas surgem de células que apresentam características de autonomia e crescimento descontrolado. O que é isso? Toda célula neoplásica ela é autônoma, ou seja, ela não obedece, ela não tem aquelas regras rígidas de controle dos nossos tecidos, né? As nossas células normais, não neoplásicas, estão dentro de regras rígidas de controle do ciclo celular, né? De diferenciação, de função e até mesmo da morte das células. Tudo isso existe durante todo o ciclo de vida das nossas células normais, né? E elas são bastante especializadas, né? A oncologia significa o estudo do tumor, o estudo das neoplasias. Como eu já disse, neoplasma, ou células neoplásicas, é um crescimento novo, ou seja, é uma célula que perde essa capacidade de ser controlada, ela se torna autônoma e a partir daí ela adquire habilidades próprias que as outras células normais não possuem, né? Então esse crescimento novo é a característica principal das neoplasias, tanto malignas quanto benignas. A outra característica geral das neoplasias é que elas hoje, nós sabemos, nós conhecemos bem mais do que há 50, 60 anos atrás, né? Hoje nós sabemos que existem vários vírus, hábitos alimentares, hábitos de vida que estão relacionados com a carcinogênese, como o uso, o tabagismo, a infecção pelo HPV, pelo vírus do papiloma humano, e também os fatores genéticos estão cada vez mais presentes na gênese, na carcinogênese. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre a nomenclatura. Os tumores benignos são curáveis, né? Quando eles são retirados. Em algumas situações você não consegue isso, mas os tumores benignos não produzem metástase, né? Enquanto que os malignos são genericamente denominados de cânceres, eles produzem metástase. Tá? Uma outra definição que é importante vocês aprenderem é o que é parênquima e estroma tumoral. O parênquima são as próprias células neoplásicas, é o conjunto de células neoplásicas que formam a massa tumoral, né? E o estroma é o tecido de sustentação aonde essas células crescem, se proliferam e invadem. Esse estroma, é importante vocês saberem que ele é constituído por tecidos, por material do próprio hospedeiro, né? Do próprio tecido normal. A célula neoplásica ela utiliza esse material de construção para formar o estroma de sustentação tumoral. São vasos sanguíneos neoformados, são tecido colágeno que é depositado aí, fibroblastos, células inflamatórias que fazem parte desse estroma de sustentação. E muitas vezes é o estroma que dá a consistência mais rígida do tumor, né? Alguns tumores sólidos de mama, de útero, de cólon, eles têm uma consistência mais firme, mais sólida devido à quantidade de estroma, de tecido colágeno que está presente. Com relação à nomenclatura propriamente dita, os tumores benignos eles são sempre classificados com o sufixo "oma" e, junto a isso, o nome do tecido de onde ele se originou. Por exemplo, aqui nós temos o condroma, condro de condrócitos, fibro de fibroblastos e lipo de lipócitos ou adipócitos, né?
E o adenoma? O adenoma ele surge do epitélio glandular, né? Das células glandulares, que pode ser da mucosa gástrica, da mucosa da glândula salivar, da mucosa do epitélio endometrial, né? Todas essas regiões têm glândulas, têm epitélio glandular, células epiteliais glandulares que podem dar origem a adenoma. O pólipo seria uma projeção acima da superfície mucosa, por onde cresce uma estrutura que pode ser pediculada ou não, e essa estrutura ela tem essa denominação de pólipo. Qual é a importância do pólipo? Os pólipos eles podem conter neoplasias, né? Que podem ser um adenoma ou pode ser uma neoplasia maligna, ou então até mesmo um processo de reparo, um processo inflamatório. Tá? Cistoadenomas são tumores benignos de origem glandular, mas que têm uma característica de crescimento formando cistos, né? Então, nós podemos ter vários tipos de tumores que apresentam essa cistificação da sua parede, da sua estrutura, né? É apenas uma característica. O cisto ele vai conter algum conteúdo líquido ou alguma secreção das células tumorais, e ele pode atingir grandes proporções no nosso organismo. Tá? Aqui do lado, na imagem, nós estamos vendo um adenoma da glândula suprarrenal. Vocês vejam que é uma estrutura nodular, bem delimitada, bem homogênea, amarelada, expandindo a glândula, né? Bem característica dos tumores benignos. Os tumores malignos, ele já tem características diferentes, né? Aqui nessa foto, vocês veem um segmento de mucosa de estômago cortada transversalmente. Tem uma lesão ulcerada aqui, essa região aqui é a serosa e aqui é a mucosa. Vocês vejam que tem aqui ainda a mucosa normal desse lado e desse lado. Tem uma úlcera e uma lesão bem grande, né? Volumosa aqui nessa região, com esse aspecto branco irradiado, que é nada mais é do que o tumor propriamente dito, junto com o estroma de sustentação, com muito tecido colágeno está sendo depositado aqui. Tá? Esses tumores de origem epitelial, eles são chamados de carcinomas. Tá? Então, os carcinomas que surgem na mucosa gástrica, na mucosa colônica, por exemplo, eles vão receber o nome de adenocarcinomas. Por que adeno? Porque surge no epitélio glandular, e carcinoma pelo fato de ser maligno. Aqueles que surgem, por exemplo, no epitélio escamoso da pele, do esôfago, do colo uterino, eles vão receber o nome de carcinomas epidermoides, né? De epiderme, de células escamosas. Tá? Esses tumores eles vão ter características distintas dependendo do local, do sítio de origem. E aqui nós temos os sarcomas, que são tumores de origem mesenquimal. Nós vimos lá que o sufixo "oma" tanto serve para o tecido mesenquimal quanto o tecido glandular, mas aqui nós temos uma diferença. O condroma que nós vimos lá, que era benigno, aqui ele passa a se chamar condrosarcoma. Da mesma forma, o lipoma, ele passa a se chamar de liposarcoma. Tá? Vocês vejam que sempre se associa ao sufixo sarcoma a esses tumores. Aqui é um exemplo de um tumor extenso de fígado, né? Vocês vejam que ele tem um formato bem delimitado, homogêneo. Isso corresponde a um adenoma hepático, né? É um adenoma surgido nos hepatócitos, na estrutura glandular do fígado. Esse outro é uma estrutura, é uma lesão de pele. Observem que aqui ela é bem irregular, ela tem ela tem uma heterogeneidade na sua apresentação. Aqui tem uma área mais escura, aqui tem uma área mais clara, aqui ela forma nódulos, forma essas áreas císticas, ou seja, essa heterogeneidade é uma característica mais que favorece a malignidade. Isso aqui, no caso, é um melanoma. Tá? Observe que o melanoma ele não obedece à regra, ele tem o sufixo "oma",
mas é um tumor maligno, tá? Então, vão existir exceções às regras da nomenclatura. Aqui já é um outro tumor que também é uma exceção à regra, um tumor de testículo. Observe que ele é bem delimitado, homogêneo, ele tem pouco tecido de sustentação, pouco estroma, ele é um tumor bastante macio. E ele recebe o nome de seminoma, tá? Outra vez o sufixo oma, dando nome a um tumor maligno. Esse seminoma é um tumor que tem origem nas células germinativas testiculares, né? É um tumor que é muito frequente, é o mais frequente em homens adultos jovens, tá? Aqui um outro exemplo de um tumor maligno, mas só para mostrar o grau de infiltração dele na pele. Aqui nós temos o epitélio escamoso, a epiderme e essa neoplasia formando aqui esses ninhos de células azuis, né, infiltrando a derme. Vocês vejam que ela é bem irregular, forma vários formatos, né, e é bem infiltrativa. Isso aqui é um carcinoma, chamado carcinoma basocelular. Ele não recebe o nome de carcinoma epidermoide, porque mesmo tendo surgido na pele, mas ele foi batizado dessa forma, denominado dessa forma, porque ele tem origem em uma célula mais imatura do epitélio escamoso. Tá? Aqui várias formas ou padrões de crescimento das neoplasias na superfície epitelial. Isso pode ser tanto benigno quanto maligno, né? Mas algumas são mais características dos malignos. Os pólipos, como eu falei para vocês, aqui tem pólipo que é um pólipo céssio, que não tem pedículo, o pólipo pediculado, que tem esse pescoço aqui, né? Com a lesão, aqui a superfície mucosa, e outras formas de apresentação, de crescimento, a forma ulcerada, a forma esofítica, papilar e essa forma anular. Isso aqui tem relação com prognóstico e forma de apresentação clínica das neoplasias. Tá? Aqui é outra diferença do que é maligno e benigno. Vocês vejam que o benigno, essa lesão de pele, ela é bem circunscrita, né? Ela não infiltra a derme, enquanto que essa outra, que pode ser na pele, pode ser também numa mucosa glandular, ela ulcera, né? Ela infiltra e infiltra a parede do órgão. Tá? Isso aqui é muito importante na diferenciação do maligno para o benigno. Aqui um exemplo de um adenoma colônico. Tá? Vocês vejam que ele forma esse pedículo, esse pescoço aqui, e a lesão propriamente dita é essa aqui. Então, o endoscopista ele vai retirar, ele vai fazer uma excisão nessa base, para toda essa lesão ser examinada. Tá? Muitos adenomas surgem dessa forma, tá? Mas também nós temos, no formato de pólipo, lesões que não são adenomas, lesões que são puramente inflamatórias, mas elas devem ser examinadas e retiradas. Não dá para a gente fazer o diagnóstico diferencial delas a olho nu, é impossível. Aqui outro exemplo do adenoma colônico, visto na microscopia. Vocês vejam que a quantidade de células aqui, a cromatina é mais densa, por isso é que ela se cora mais fortemente do que aqui nessa outra região, que é a mucosa normal. Algumas características, por exemplo, dos tumores, ainda falando sobre a nomenclatura, é que existem alguns tumores que são considerados mistos, né? São tumores que têm tanto um componente epitelial neoplásico quanto um componente mesenquimal neoplásico, como é o caso do fibroadenoma. Então, o fibroadenoma ele tem tanto componente de tecido fibroblasto, né, neoplásico, quanto de componente epitelial glandular neoplásico. Aqui, no caso, os dois componentes são benignos, mas nós poderíamos ter uma variante maligna, que é o carcinosarcoma, carcinoma junto com sarcoma, tá? Que é um tumor que surge em mulheres idosas no útero. O fibroadenoma é um tumor benigno da mama de mulheres jovens. E aqui nós temos um outro tipo de tumor, que é o teratoma, né?
O teratoma é uma neoplasia que ela é um grupo à parte, né? Ela não obedece essas regras de nomenclatura, porque você tem tanto teratomas benignos quanto malignos, mas eles surgem em células germinativas, naquelas células que dão origem aos espermatozoides, que dão origem ao oócito, né, no ovário, né, ao óvulo, que vai produzir, né, vai germinar e produzir um ser vivo quando é fecundado. Essas células germinativas, tanto no testículo quanto nos ovários, elas podem produzir uma gama de tumores benignos e malignos, que são chamados tumores de células germinativas, que é um capítulo à parte das neoplasias. Tá? O teratoma seria um exemplo desses tipos de tumores de células germinativas. O amartoma e o coristoma. O amartoma e o coristoma não são processos neoplásicos, são processos considerados de má formação, né? Um erro na embriogênese. O amartoma é uma estrutura que pode simular um processo neoplásico, mas que ele não se forma, ele não se constitui de células neoplásicas. São células normais, só que essas células, elas, devido a um defeito na embriogênese, elas estão localizadas em locais anômalos. É como se, por exemplo, a cartilagem que deveria estar presente naquela região, ela está fora do seu lugar, né? Ela é normal, ela é madura, mas ela forma uma estrutura desorganizada junto com outros tecidos. E aquilo se transforma numa massa de células que não tem função, né? Porque elas estão completamente desorganizadas. Elas amadurecem, elas evoluem no indivíduo até a sua fase adulta, mas podem produzir sintomas semelhantes ao de uma neoplasia, como crescimento, compressão de órgãos, etc. O coristoma é a heterotopia. É quando você tem um tecido que ele, devido à formação durante a embriogênese, ele foi colocado em um lugar anômalo. O melhor exemplo disso, o mais frequente, são as heterotopias gástricas. Você tem mucosa gástrica lá na mucosa do adenal, você tem uma ilha de mucosa gástrica heterotópica na mucosa do adenal, e você pode ter tecido pancreático heterotópico na mucosa gástrica, né? Então, isso são formas heterotópicas que podem produzir sintomas, podem produzir uma série de alterações, causar dor, que podem ser confundidos com neoplasias. E aí recebe o nome de coristomas. Aqui nesse exemplo, é um feto recém-nascido que apresentou essa massa sacrococcígea volumosa, que era um teratoma sacrococcígeo, ou seja, essa criança nasceu com essa neoplasia, né? Lógico, nessa condição aqui, essa neoplasia causou o óbito, mesmo sendo um teratoma maduro, um teratoma benigno, tá? Devido à proporção, né? E devido à localização, a presença dele numa criança recém-nascida. Aqui nós temos as principais características, então, dos carcinomas e dos sarcomas, que nós vamos falar, né? Como eu já falei, a origem do carcinoma é epitelial, do sarcoma do tecido mesenquimal, né? Os dois são malignos, os carcinomas são muito mais frequentes do que os sarcomas. As metástases eu vou falar para vocês. Ele tem uma fase in situ, ou seja, ele se inicia numa fase intraepitelial para depois invadir, enquanto que os sarcomas isso não existe. Os carcinomas geralmente são tumores de pessoas mais idosas, e os sarcomas geralmente são tumores de pessoas mais jovens, adultos jovens, tá? Vamos falar agora sobre a biologia do crescimento tumoral. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Então, a primeira característica das neoplasias é o grau de diferenciação. Vamos entender o que significa isso. É o grau de semelhança das células neoplásicas com as células normais. Ou seja,
é aquela característica que, quanto mais próxima a célula neoplásica for da célula normal, quanto mais características ela preservar, o maior número de propriedades que ela preservar da célula normal, mais diferenciada é essa célula. Essa palavra diferenciação, ela não se origina de ser diferente, mas é diferenciação com relação à especialização celular. Quanto mais especializada a célula, como por exemplo um neurônio, mais diferenciada ela é, tá? Então, aquelas neoplasias que são bem diferenciadas, ou seja, aquelas neoplasias que têm uma especialização alta, elas são neoplasias que estão mais próximas da sua parte normal, da sua célula normal. Ela não deixa de ser uma neoplasia, ela mantém a sua autonomia, o seu padrão de crescimento autônomo e ela é totalmente independente. Mas o seu fenótipo, as suas características fenotípicas são muito próximas à da célula normal. Tá? Quanto mais ela se distancia, menos diferenciada ela fica. Ou seja, quanto mais ela se distancia da célula normal, quanto menos ela se parecer com as propriedades da célula que lhe deu origem, então essas neoplasias vão perdendo essa diferenciação e vão se tornando pouco diferenciadas. Tá? Então, nós podemos dizer que existem grupos de neoplasias que são bem diferenciadas e um grupo de neoplasias que são pouco diferenciadas. Aonde é que as neoplasias malignas e benignas se encaixam? Né? Vamos dar uma olhada. Então, aqui nesse exemplo, nós estamos vendo um tumor de origem epitelial, ele produz queratina aqui nessa seta. Então, essa quantidade de queratina que está presente aqui, ela é formada a partir das células malignas desse carcinoma epidermoide. Tá? Então, ele forma a queratina, as células, e isso representa um grau de diferenciação celular. Ou seja, as células, mesmo malignas, elas conseguem sintetizar um produto que é sintetizado pela célula normal, que é a queratina. Então, nós podemos dizer que esse tumor ele varia de um grau de bem a moderadamente diferenciado. Tá? A gente deixa, geralmente, a característica bem diferenciada para aquelas neoplasias que apresentam um grau de diferenciação muito próximo, né, do tecido normal, que muitas vezes o patologista, não consegue discernir o que é neoplásico do que é normal, tá certo? Esse grau aqui de diferenciação é moderado porque você tem atipia, você tem células atípicas aqui no meio. Vamos ver outro. Aqui é outro exemplo. Aqui é um carcinoma de mama. Observem que ele esboça ductos, né? Estruturas ductais. Essas estruturas são muito próximas, são semelhantes às estruturas ductais que existem lá nos ductos mamários. Então, nós podemos dizer que é também um grau moderado de diferenciação, porque existem outras áreas que o crescimento é mais sólido, você não vê tantos ductos sendo formados, como esses ninhos aqui. E o que é que existe entre eles? Existe esse tecido cor-de-rosa, com essas áreas mais fortemente coradas, e diferente do tecido epitelial. Isso aqui é o estroma de sustentação. Tá? Esse estroma de sustentação nesse tipo de tumor, com essa riqueza de tecido colágeno, ele se chama de estroma desmoplásico. A desmoplasia é quando você tem esse aspecto cicatricial do tecido de sustentação, ou seja, uma deposição excessiva de tecido colágeno que vai levar a essa consistência, vai produzir essa consistência firme, né, endurecida do tumor. Tá? Então, isso é uma característica muito encontrada, muito frequente nos carcinomas, nos adenocarcinomas, nos carcinomas epidermoides. Tá? Esse estroma desmoplásico, tá? Que está dentro do estroma de sustentação tumoral.
Aqui nós temos uma variação do grau de diferenciação. Vocês vejam que aqui é a glândula epitélio glandular normal. Aqui nós temos um grau de diferenciação bem diferenciado ainda, lembra ainda o epitélio normal, mas é um tumor bem maligno, tá? É um adenocarcinoma. E aqui um pouco diferenciado, onde as células elas têm um maior grau de atipia e também apresentam a formação de cavidades, né? Ou, aliás, elas não apresentam a formação de cavidades, elas formam estruturas sólidas, né? Sem lembrar nada da parte normal, né? Oácinos ou ductos não são mais formados aqui. Aqui nós estamos vendo vários padrões de diferenciação do epitélio glandular. Aqui um epitélio colônico glandular normal. Aqui seria um bem diferenciado, ele ainda lembra, né, várias cavidades, o epitélio, o arranjo das células lembra muito o normal. Aqui já seria um moderadamente diferenciado, né? As células elas ainda tentam esboçar um espaço glandular, e aqui uma forma totalmente sólida, né? De um grau mais pouco diferenciado, menos diferenciado, melhor assim. Aqui seria uma neoplasia totalmente indiferenciada e aqui um sarcoma. Então, ainda falando sobre as características da biologia do tumor, nós temos o grau extremo de indiferenciação, que é a anaplasia. Ou seja, nós vimos que os tumores podem ser bem diferenciados, né, num outro extremo aqui, e no outro extremo, os tumores anaplásicos, que é a ausência de diferenciação celular. Então, esses tumores anaplásicos, eles são quase exclusivos dos tumores malignos, né? E nós podemos já adiantar para vocês que aqueles tumores anaplásicos são os mais agressivos, né? São os que contêm maior número de mitoses, maiores irregularidades na cromatina, maior quantidade de mutações nas células neoplásicas no seu genoma, tá? Além disso, nós devemos falar um pouco do que é displasia e carcinoma in situ. Vocês viram que os tumores epiteliais eles podem ter uma fase precoce que precede a invasão dessas células no estroma, que é onde elas podem atingir vasos sanguíneos e nervos e produzir metástase. Mas elas têm uma fase ainda que a gente chama in situ ou intraepitelial, né? Essa fase é uma fase que muitas vezes ela não consegue ser diagnosticada porque ela é microscópica, ela é ainda não tem clínica, né? Mas em algumas situações nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce. O carcinoma in situ então seria uma neoplasia intraepitelial que não invadiu. E a displasia, ela precede o carcinoma in situ. Vocês já viram esse conceito lá nos processos de adaptação, né? E ela é quase exclusiva dos epitélios. Falando ainda de outras características morfológicas de malignidade que fazem parte do crescimento biológico do tumor, nós temos o pleomorfismo, as anormalidades nucleares, as mitoses e a perda da polaridade. As células dentro dos epitélios, dentro da estrutura celular, elas têm uma polaridade, elas estão organizadas em um eixo, elas estão organizadas em um sentido, né? Isso é facilmente visível quando você detecta, você está estudando os tecidos normais, a histologia. Nas neoplasias você não tem isso, você tem uma perda dessa polaridade, né? As células elas ficam desorganizadas, elas ficam distribuídas de forma quase que aleatória. Nós temos também um maior número de mitoses, e essas mitoses são atípicas, né? São mitoses que não são normais. As anormalidades e o pleomorfismo nuclear são outra característica, principalmente dos tumores malignos, ou seja, você tem núcleos aumentados, núcleos gigantes, multinucleação, e o pleomorfismo, que é isso? A quantidade de formas diferentes, né? Tanto de núcleos quanto de células. Isso são características que podem ser encontradas tanto
em tumores benignos quanto em tumores malignos. Vamos ver aqui o exemplo do carcinoma in situ que eu falei para vocês. Aqui nós temos um epitélio glandular normal, ele começa a apresentar uma fase pré-cancerígena ou pré-carcinoma, que é uma fase de displasia, né? Algumas células iniciam um processo de alteração do seu fenótipo e elas adquirem características de um tumor maligno, mas essas características não são todas, elas ainda estão restritas ao epitélio e essa situação ainda é reversível, tá? Numa fase posterior, vocês vejam que a displasia ela evoluiu para um carcinoma in situ, que ele ainda não invadiu a membrana basal, né? Ele está restrito nessa região. E isso aqui é uma fase de cura, né? Até essa fase aqui, se você conseguir retirar essa lesão cirurgicamente, o paciente está curado, com margens livres. Nessa terceira fase, o tumor ele já invadiu a parede, né? A camada muscular própria, a submucosa, a lâmina própria. Então, aqui já é uma fase de carcinoma, né? Ele já não recebe o nome in situ, ele já invadiu, então ele deixa de ser uma neoplasia in situ, tá? Isso ocorre muito no colo uterino, tá? No colo uterino o carcinoma relacionado com HPV. Essa fase de displasia até a fase invasiva, ela pode ser diagnosticada através do exame preventivo. Vamos lá. Aqui já é um exemplo de uma biópsia com carcinoma in situ. Vocês vejam que aqui tem a membrana basal, isso aqui é o estroma subjacente e o epitélio escamoso que está totalmente substituído por essas células escuras com perda da polaridade, pleomórficas, que são células de um carcinoma in situ. E aqui o agente causador, essas células que estão aqui com esse halo claro, nada mais são do que células infectadas pelo vírus do papiloma humano, tá? Essas células aqui. Essa. Vamos lá. E esse outro exemplo, né? Esse outro exemplo aqui são células anaplásicas, né? Observem aqui como elas são bizarras, multinucleadas, pleomórficas. Observem como a cromatina ela é irregular, ela é totalmente anômala, né? A gente não consegue informar se isso aqui é um carcinoma ou um sarcoma. Teríamos que fazer estudos complementares, genéticos, para identificar a origem dessas células. Ela é tão indiferenciada que ela chegou num grau de imaturidade, de indiferenciação, melhor dizendo, tão grande, tão avançado, que nós não conseguimos dizer de onde elas vieram. Aqui são mitoses atípicas, tá? Vocês vejam que isso aqui é um exemplo de uma mitose tripolar dentro de uma neoplasia indiferenciada. Vale salientar que as mitoses atípicas elas são mais detectadas nos tumores malignos. A anaplasia é uma característica dos tumores malignos também. E a quantidade de mitoses ela tem relação direta com a progressão tumoral, com a evolução da neoplasia, tá? Vamos lá. Aqui é outra característica da biologia do crescimento tumoral, que é a presença ou ausência de cápsula e infiltração sucessiva dos órgãos vizinhos, né? Então, todas essas características são mais evidentes, são mais observadas em tumores malignos, né? Com exceção da cápsula. Mas nós temos casos de tumores malignos que evoluem com cápsula. Aqui é um exemplo de um adenoma, né? Ou seja, uma neoplasia do epitélio glandular encapsulada que surgiu na glândula tireoide, um adenoma tireoidiano, tá certo? Mas isso aqui pode ser também um carcinoma tireoidiano, um carcinoma folicular,
Por quê? Você tem que analisar essa cápsula microscopicamente para saber se existe invasão ou não. Mas é uma neoplasia benigna. Esse é o exemplo de uma neoplasia benigna. Só falei isso para exemplificar. Aqui um exemplo de uma neoplasia benigna, bem delimitada, mas que foi letal, né? Um meningioma que surge das células da meninge, mas ele cresceu volumosamente e comprimiu o cérebro e produziu um edema volumoso que levou ao óbito do paciente, tá? Isso aqui é um exemplo de como um tumor benigno pode ter uma evolução maligna, uma evolução para óbito, tá? Um tumor curável como esse. Aqui outro exemplo de outro adenoma da glândula tireoide, né? Vocês vejam que ele diferencia bem do tecido circunjacente. E aqui nós já temos um exemplo de um tumor maligno cerebral, né? Observe que ele tem necrose, ele tem contornos irregulares, existem nódulos satélites aqui, né? Para dentro do parênquima do outro hemisfério cerebral, né? E como ele é irregular, como ele é invasivo, diferente daquela glândula tireoide que nós vimos lá, bem delimitada. Outro exemplo de tumor maligno, aqui é um carcinoma de pulmão. Como ele é irregular aqui na superfície pulmonar, ele infiltra a superfície pleural aqui, ó, como ele é branco, né? Essa área aqui espessada é a extensão do tumor para dentro da cavidade pleural, da pleura visceral. E observe que ele tem um aspecto branco devido ao estroma de sustentação, ao aspecto cirroso, como a gente chama, devido à desmoplasia, tá? Isso aqui claramente é um tumor maligno. Se fosse um tumor benigno, ele estaria bem delimitado. Aqui é uma outra lesão bem maligna de esôfago, de terço distal de esôfago. Vocês vejam que ela forma uma massa, né, esofítica, necrótica, com perfuração da parede e extensão para a parte extrínseca do esôfago, tá? Uma lesão bastante volumosa, né, já avançada. Aqui é uma microscopia de um carcinoma de mama, para a gente mostrar para vocês a invasão do estroma mamário e a invasão da gordura adjacente. Todas essas áreas aqui que eu estou apontando são de células neoplásicas, né? de adenocarcinoma, que vai crescendo, permeando e infiltrando os tecidos circunjacentes. Isso aqui é uma característica muito peculiar dos tumores malignos, dos carcinomas. Outro exemplo de crescimento esofítico é o carcinoma de endométrio, que ele cresce aqui de um padrão papilífero, mas observe aqui na parede, em volta, que ele já infiltra essa parede. Apesar dele ter esse crescimento aqui bonitinho, né, formando essas papilas, ele é um tumor bastante agressivo. Aqui é o que a gente chama de pata de caranguejo, né? O caranguejo é um animal que ele se prende, né, ao seu local de origem e é difícil retirar, né? Então ele fica enraizado. E o câncer é exatamente isso, essa infiltração, esse enraizamento dele, né? Essa capacidade dele se prender, de se fixar aos tecidos, né? E invadi-lo até mesmo se estendendo a outros órgãos por contiguidade, né? Então, aqui temos uma massa irregular, infiltrativa, do parênquima mamário, com um aspecto branco decorrente da desmoplasia. Outro exemplo, esse tumor é um tumor mais avançado, né? Que infiltrou aqui por baixo a musculatura peitoral e aqui em cima ele infiltra a pele da mama. Então, um tumor bastante extenso e bem irregular, né? Vocês percebam que não dá para a gente, tem regiões que a gente não consegue delimitar muito bem aonde ele começa ou aonde ele termina, tá? Vamos dar uma parada por aqui. Eu vou continuar na próxima aula, que já fez quase 40 minutos de aula, eu não quero me estender mais.
A próxima aula a gente vai continuar biologia do crescimento tumoral.